Olá pessoal, agora nós vamos dar início à nossa última aula do curso de Nutrição em Terapia Intensiva, que vai ser sobre a síndrome de realimentação na UTI. Nessa primeira parte, os tópicos que nós vamos abordar vão ser a definição da síndrome de realimentação, a fisiopatologia da síndrome e quais são os pacientes que estão em risco de desenvolver síndrome de realimentação. Eu já gostaria de deixar claro que existem muitas discordâncias e falta de padronização em relação à definição do que é síndrome de realimentação. Mas eu gostaria de trazer uma definição de maneira bem ampla. A síndrome de realimentação consiste em um conjunto de alterações metabólicas e de eletrólitos que vão ser resultado da reintrodução da alimentação e ou do aumento da oferta calórica. E o que eu quero dizer como reintrodução da alimentação? Aqui eu posso citar pacientes que estejam por um período prolongado sem receber nenhum tipo de alimentação, de nutrição, ou pacientes que estejam já por um período prolongado recebendo apresentando uma baixa ingestão calórica. Essa reintrodução da alimentação pode ser tanto por via oral, enteral, parenteral ou até mesmo por meio de glicose endovenosa. E por que eu coloquei como exemplo a glicose endovenosa? Vamos supor que tem um paciente que ele está com uma baixa ingestão já há alguns dias, é um paciente oncológico e que ele teve uma perda de consciência. O paciente está fazendo hipoglicemia. Esse indivíduo ele vai ser levado para um pronto atendimento, para uma emergência. E chegando no local, identificando que esse paciente está apresentando uma hipoglicemia, vai ser administrada uma solução de soro glicosado, por exemplo. E essa oferta de glicose endovenosa, ela também vai ser contabilizada como se fosse uma reintrodução de alimentação. E quando que a síndrome de realimentação surgiu? Como que ela foi identificada? Ela foi descrita pela primeira vez na Segunda Guerra Mundial, quando prisioneiros de guerra que ficavam nos campos de concentração passavam por longos períodos com baixa disponibilidade de alimentos, ou seja, eram indivíduos que apresentavam períodos longos de privação de ingestão alimentar. Após a reintrodução da alimentação, estes prisioneiros apresentavam efeitos adversos, que nós vamos aprender um pouquinho mais ao longo da aula quais são. Mas para que a gente possa entender sobre como ocorre a síndrome de realimentação, eu trouxe essa figura aqui. Vamos levar em consideração um indivíduo que que esteja em jejum por um período mais prolongado ou que tenha uma redução da ingestão alimentar, um indivíduo que já seja desnutrido ou que tenha uma doença crítica aguda, uma doença grave. O que acontece nesses pacientes? Ocorre uma diminuição da secreção de insulina e um aumento nos níveis de glucagon. E o que isso vai gerar? Um aumento da glicogenólise, ou seja, um aumento do consumo do glicogênio tanto hepático quanto muscular. E à medida que essas reservas vão sendo depletadas, ocorre uma maior mobilização de ácidos graxos do tecido adiposo. Consequentemente, ocorre um aumento dos ácidos graxos séricos, dos ácidos graxos circulantes, e uma maior utilização deles como fonte energética pelo cérebro. E concomitante a tudo isso, ocorre uma diminuição da concentração de vitaminas e minerais que vão sendo utilizados pelo corpo do indivíduo. E aqui é importante a gente destacar que tudo isso está acontecendo e está contribuindo para o aumento da perda de peso e perda de massa muscular que é tão exacerbada no doente crítico. E o que é que acontece quando o paciente passa por um período prolongado de privação de ingestão alimentar, de redução de ingestão? O que acontece quando a alimentação é reintroduzida? No momento que a alimentação, seja ela via oral, enteral, parenteral ou por meio de glicose endovenosa, quando a alimentação é reintroduzida, ocorre um aumento nos níveis de insulina. E essa insulina
vai fazer com que ocorra um influxo de eletrólitos para o interior da célula. Que eletrólitos seriam esses? Os principais seriam fósforo, potássio e magnésio. Porém, tem uma outra vitamina que merece destaque, que é a tiamina. A tiamina é uma vitamina muito importante no metabolismo dos carboidratos. E o que pode acontecer? À medida que estes nutrientes vão para dentro da célula, ocorre uma diminuição dos níveis séricos, levando à deficiência. Isso pode levar a complicações pulmonares, neurológicas, cardiovasculares e também neuromusculares. Só que essas complicações, elas não acontecem de uma hora para outra. Elas levam em torno de 2 a 5 dias após a reintrodução da alimentação. Aqui eu trouxe essa figura, essa imagem, para a gente poder fazer uma síntese do que a gente viu até agora sobre síndrome de realimentação. Primeiro nós começamos por um paciente desnutrido ou um paciente crítico, paciente em unidade de terapia intensiva, que tem diminuídos os seus níveis de insulina e aumentados os seus níveis de glucagon. O que acontece? O paciente passa a fazer glicogenólise, começa a quebrar o glicogênio, apresenta maior catabolismo proteico, aumenta a gliconeogênese, que nós também já vimos isso na aula de resposta metabólica ao trauma, e tem diminuídos os seus estoques de vitaminas e minerais. Nesse momento, a alimentação ela é reintroduzida, sendo os carboidratos a principal fonte de energia utilizada. E o que acontece? Aumento da secreção de insulina. Nesse momento, vai ocorrer um estímulo para a síntese de proteínas, vai ocorrer também retenção de sódio. Eu até não comentei muito sobre o sódio, mas vai ocorrer também. Podem ocorrer também distúrbios eletrolíticos relacionados às concentrações de sódio. Aumenta a captação de glicose, aumenta o uso de tiamina e ocorre um influxo destes nutrientes, fósforo, potássio e magnésio para dentro da célula. Nesse momento, o paciente faz hipofosfatemia, hipomagnesemia, hipocalemia e deficiência de tiamina, além de alterações nas concentrações de sódio, e então surge a síndrome de realimentação. E existem diversas condições que podem agravar essa situação, como por exemplo a presença de diarreia, de vômitos, fístulas de alto débito e também o uso de diuréticos. Agora eu vou falar de maneira um pouco mais específica sobre alguns dos nutrientes que eu citei. O fósforo é o primeiro deles. O fósforo é o segundo mineral mais abundante no corpo humano e ele está presente na sua maior parte em ossos e músculo esquelético. Cerca de 80% do fósforo está presente na estrutura óssea e 10% nos músculos. Mas o fósforo também pode se apresentar sob a forma inorgânica ou livre, sendo uma quantidade muito pequena, somente 10%. O fósforo ele é o principal ânion intracelular e ele é muito importante porque ele é um constituinte dos fosfolipídios que estão presentes nas membranas celulares. Além disso, o fósforo participa da condução dos impulsos nervosos e tem um papel importantíssimo no metabolismo energético, porque faz parte da adenosina trifosfato, a nossa moeda energética, o ATP. E a deficiência de sódio pode levar a uma série de complicações. Entre as principais estão complicações neurológicas, respiratórias, cardíacas e imunológicas. A hipofosfatemia é a principal manifestação clínica na síndrome de realimentação, embora alguns autores e alguns estudos considerem também a redução das concentrações de magnésio e potássio, mas as concentrações de sódio, a hipofosfatemia é considerada a manifestação clínica clássica da síndrome de realimentação. E ela pode ser dividida de 3 maneiras. Hipofosfatemia leve, quando de 2,2 a 2,5, moderada de 1,5 a 2,2 e grave quando menor do que 1,5 miligramas por decilitro. E aqui vale destacar que
os efeitos adversos, as complicações, elas são proporcionais à gravidade dessa hipofosfatemia. Nessa tabela, eu trouxe algumas das complicações ocasionadas e deixei algumas em destaque, como, por exemplo, a presença de parestesias e fraqueza, além de diminuição da pressão arterial, fraqueza diafragmática, que, como nós sabemos, o diafragma é um músculo que participa da respiração. E esta fraqueza diafragmática, esta fraqueza dessa musculatura pode contribuir para a ocorrência de dispneia, de falta de ar, e, consequentemente, pode levar à falência respiratória. Em casos mais graves, pode ocorrer tetania e até mesmo coma. Agora, falando um pouquinho do potássio, que é o nosso principal cátion intracelular. Digamos que nós tenhamos um paciente que tem risco de desenvolver síndrome de realimentação, ele recebeu algum tipo de nutrição. A presença de glicose estimulou a secreção de insulina. Porém, essa secreção de insulina, ela vai contribuir para estimular a bomba chamada de sódio-potássio ATPase, que, como vocês podem ver na imagem, é uma bomba que ela trabalha na regulação das concentrações de sódio e potássio do meio intra e extracelular. O que essa bomba vai fazer quando estimulada? Ela vai colocar 2 potássios para dentro da célula e 3 sódios para fora. Contudo, no momento em que essa bomba passa a ter a sua atividade aumentada, as concentrações externas, ou seja, as concentrações séricas de potássio, vão diminuir. E isso vai levar à hipocalemia. E essa hipocalemia vai contribuir para alterações na transmissão dos impulsos nervosos, contração muscular e também alteração de tônus muscular. A hipocalemia pode ser dividida em 3, assim como a hipofosfatemia, em leve, moderada e grave. A hipocalemia leve varia de 3 a 3,4, a moderada de 2,5 a 2,9 e a grave quando esse potássio está numa concentração menor do que 2,5 mEq por litro. Aqui eu trouxe alguns dos sinais e sintomas relacionados à presença de hipocalemia e o que nós temos de maneira semelhante à hipofosfatemia, também está presente a fraqueza muscular, isso inclui fraqueza cardíaca, os níveis de potássio mais elevados ou mais baixos, podem levar também à falência respiratória, arritmias, presença de náusea e vômitos e, em casos mais graves, rabdomiólise e até mesmo necrose muscular. Falando agora sobre o magnésio, que é o segundo principal cátion intracelular. O primeiro, como nós vimos, é o potássio. Ele está presente em grande quantidade nos ossos e nos músculos e tem um papel muito importante como cofator enzimático. O magnésio também participa da fosforilação oxidativa do ATP. Então ele tem um papel muito importante na metabolização da nossa moeda energética. Ele também participa da excitabilidade muscular e a deficiência de magnésio vai afetar tanto a captação quanto a excreção de potássio lá no néfron. Então, a diminuição dos níveis séricos de magnésio não interfere somente nas ações do magnésio, como também interfere nos níveis séricos de potássio. A deficiência de magnésio, chamada de hipomagnesemia, pode ser classificada de duas maneiras, de leve a moderada, quando varia de 1 a 1,5, e grave quando menor do que 1 mg por decilitro. E as manifestações, os sinais e sintomas clínicos da deficiência de magnésio também vão incluir fraqueza, tremor, podem incluir arritmias, náusea, vômito, da mesma maneira que na hipocalemia, e em casos mais graves de deficiência, convulsões, tetania e até mesmo coma.
E por fim, falando sobre a vitamina B1, a tiamina, ela é uma vitamina muito importante no metabolismo dos carboidratos. Sendo assim, quando o paciente apresenta uma ingestão calórica elevada, é necessária a presença de vitamina B1 para que esses carboidratos possam ser adequadamente metabolizados. Além disso, a vitamina B1 também participa da conversão do lactato em piruvato, evitando a ocorrência de acidose lática. Lembra que eu falei isso numa aula anterior? Além disso, a vitamina B1, a tiamina, também vai participar como um cofator na síntese de adenosina trifosfato. E entre os principais sinais e sintomas da deficiência de tiamina estão a presença de acidose lática, a ocorrência de neuropatias, a presença de uma síndrome chamada de Wernicke-Korsakoff, encefalopatias de modo geral e também beriberi. Nesse slide eu trouxe um artigo que foi publicado no ano passado. É um artigo que fala sobre a associação da síndrome de realimentação com o aumento de mortalidade em pacientes desnutridos. Esse estudo foi uma análise secundária de um estudo maior, o estudo é forte, e avaliou 967 pacientes desnutridos e avaliando o efeito da terapia nutricional sobre a ocorrência de síndrome de realimentação. Os pacientes foram divididos em dois grupos, os que tiveram síndrome de realimentação confirmada e os que não tiveram. E o que se observou? Que a prevalência de síndrome de realimentação foi de 14,6%, ou seja, somente 141 indivíduos apresentaram efetivamente síndrome de realimentação, quando comparados a 85,4% que não apresentou. E o que esse estudo observou? Que os indivíduos desnutridos que apresentaram síndrome de realimentação apresentaram uma maior mortalidade em 180 dias, maior risco de admissão na unidade de terapia intensiva e também maior tempo de internação hospitalar quando comparados aos desnutridos sem síndrome de realimentação. Aqui eu trouxe este gráfico que representa, que traz um dado de mortalidade para esses pacientes, comparando os indivíduos que tinham e os que não tinham síndrome de realimentação. E o que a gente pode observar em relação à proporção de indivíduos vivos? Que os indivíduos que apresentaram síndrome de realimentação, apresentaram uma maior mortalidade, ou seja, uma menor sobrevida do que os indivíduos que não apresentaram síndrome de realimentação. Mas, afinal, quais são as variáveis que são levadas em consideração para dizer se meu paciente está ou não em risco de desenvolver essa síndrome? Primeiro, os eletrólitos: fósforo, potássio, magnésio, tiamina. Outra variável importante é o dado de peso e também o índice de massa corporal, as variáveis antropométricas. A ingestão alimentar também é importante de ser analisada, assim como o uso de determinados medicamentos, como por exemplo antiácidos, quimioterápicos, medicamentos para diabetes, que podem interferir muitas vezes no metabolismo de alguns desses eletrólitos. Também o consumo de bebida alcoólica deve ser avaliado. E por quê? Porque o indivíduo que é alcoolista crônico apresenta uma redução da ingestão alimentar. Além disso, a bebida alcoólica interfere tanto na absorção quanto na excreção de nutrientes. Além disso, é importante de se avaliar tanto a massa muscular quanto o tecido adiposo. Além disso, é importante de se avaliar a perda de massa muscular e tecido adiposo e também a presença de comorbidades nestes indivíduos. Existem diversos critérios que podem ser utilizados para avaliar o risco de síndrome de realimentação. E vejam bem, aqui eu estou falando risco de desenvolver a síndrome e não diagnóstico da síndrome. E eu trouxe alguns deles.
Neste primeiro, a gente pode avaliar que nós temos nesse primeiro critério, nós temos 2 quadros. No primeiro, o paciente precisa apresentar pelo menos um dos critérios a seguir, que seriam um índice de massa corporal menor do que 16, perda de peso não intencional maior do que 15% dentro de 3 a 6 meses, e esse paciente ele pode não estar recebendo nenhum tipo de nutrição ou ter uma ingestão muito baixa, uma ingestão alimentar muito baixa por mais de 10 dias. Ou o paciente pode apresentar 2 ou mais destes próximos critérios que eu vou falar. IMC menor do que 18,5, perda de peso não intencional maior do que 10% em 3 a 6 meses, nenhuma ou baixa ingestão alimentar por um período maior do que 5 dias, ou um histórico de abuso de bebida alcoólica ou uso de medicamentos como insulina, quimioterapia, antiácidos, uso de diuréticos que também podem influenciar na excreção de alguns destes eletrólitos. Aqui nós temos outros critérios de risco para síndrome de realimentação, que estão divididos de 3 maneiras. Tem os riscos menores, indivíduos que apresentam um risco menor, um risco alto e um risco muito alto. Para os indivíduos que têm um risco menor de desenvolver síndrome de realimentação, se considera que eles precisem apresentar pelo menos um dos fatores que eu vou dizer agora. IMC menor que 18,5, perda de peso maior que 10% em 3 ou 6 meses, nenhuma ou muito baixa ingestão alimentar por mais de 5 dias e histórico de abuso de bebidas alcoólicas ou drogas. Já para os pacientes que têm um risco aumentado de desenvolver, devem ser considerados pelo menos dois dos fatores anteriores, que eu acabei de dizer, ou um dos fatores que eu vou falar agora. IMC menor do que 16, perda de peso maior do que 15% em 3 ou 6 meses, baixa ou nenhuma ingestão alimentar por pelo menos 10 dias, e aqui já se consideram os níveis baixos de sódio, potássio e magnésio prévios à introdução da alimentação. E por fim, os pacientes que têm um risco muito elevado de desenvolver essa síndrome, que são os indivíduos com IMC menor do que 14, com perda de peso maior do que 20%, levando em consideração que essa perda de peso tem que ser não intencional e não tem definido um tempo específico, se é em 1 mês, 2 meses, 3 meses ou 6 meses. E indivíduos que estejam em jejum por um período maior do que 15 dias. Essa é uma classificação diferente da anterior porque ele classifica os pacientes que têm risco e o grau de risco para cada um destes pacientes. Nós temos também essa classificação que foi divulgada ano passado pela Sociedade Americana de Nutrição Enteral e Parenteral, que da mesma forma que a classificação anterior, ela divide os pacientes em risco moderado e um risco significante de desenvolver síndrome de realimentação. Ela leva em consideração critérios semelhantes aos anteriores, como parâmetros antropométricos, como índice de massa corporal, perda de peso, dados de ingestão calórica e também valores séricos de eletrólitos como fósforo, potássio e magnésio. Mas ela tem um adicional. Nesse caso, as diretrizes da Aspen sugerem que nós utilizemos também a perda de gordura subcutânea, a perda de massa muscular e também a presença de comorbidades de alto risco para o desenvolvimento de síndrome de realimentação. Então aqui tem mais esse plus. E já que a gente está falando de comorbidades que podem aumentar o risco de desenvolver síndrome de realimentação, aqui eu trouxe uma tabelinha com alguns desses exemplos. A presença de síndrome da imunodeficiência adquirida, a presença de HIV, indivíduos que têm um histórico de alcoolismo crônico, uso de determinadas drogas,
indivíduos que tenham distúrbios alimentares, como por exemplo anorexia nervosa, indivíduos que não tenham condições de ter uma alimentação adequada por questões socioeconômicas também estão nesse grupo de risco, pacientes com doenças desabsortivas, como síndrome do intestino curto, doença de Crohn, fibrose cística e também insuficiência pancreática. Os pacientes oncológicos e os pós-cirurgia bariátrica também estão nesse grupo de indivíduos, e os pacientes que permaneçam por períodos prolongados com jejum e também os indivíduos desnutridos.